em Mateus capítulo 5. Nós lemos no início do culto até o versículo 10. Nós leremos agora do 10 ao 12. Mateus capítulo 5, versos 10 a 12. Minha versão diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Senhor, meu Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, para ouvir a Tua palavra, para Te adorar, para exaltar o Teu santo nome. Senhor, te pedimos que Teu Espírito Santo possa caminhar no meio de nós, nos aplicando essas verdades em nossos corações. Nós louvamos o Teu nome em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o último sermão de uma série que eu venho fazendo nas bem-aventuranças. Para a alegria da minha esposa, eu não pregarei mais na bem-aventurança, encerrarei nesse momento. Jesus está, nesse momento, encerrando a sua primeira parte desse grande sermão, que é o Sermão do Monte. Jesus está encerrando as suas bem-aventuranças. A partir daqui, ele vai iniciar a aplicar na vida dos seus discípulos tudo aquilo que ele vai fazer através do seu poder, que ele irá fazer no seu reino. Esta é a última bem-aventurança. Há uma discussão, meus irmãos, entre os teólogos, se esses são 7 ou se são 8 bem-aventuranças. Alguns teólogos dizem que existem 7 bem-aventuranças e a 8ª é apenas uma consequência dessas bem-aventuranças. Como a bem-aventurança é uma característica do cristão, ela é uma característica do crente, os teólogos dizem que esta bem-aventurança é uma consequência de quem o cristão é, ele será perseguido. Outros dizem que não, ela é uma bem-aventurança. E eu prefiro ficar com esse segundo, que dizem que são 8 bem-aventuranças. Por quê? Porque Jesus inicia as suas bem-aventuranças dizendo, deles é o reino dos céus. E encerra nesse versículo dizendo, deles é o reino dos céus. Ele está encerrando as suas bem-aventuranças. E é interessante, meus irmãos, que esta é a primeira bem-aventurança que não é uma característica interior do cristão. Ele não é uma característica que está como a humildade, como a mansidão, como ser pacificador, como o pranto. Não. Ela é uma característica externa. É algo que vai acontecer com o cristão se ele for aquele homem bem-aventurado que Jesus disse que ele deveria ser. Então é algo que vem de fora. E os nossos olhos hoje, meus irmãos, vão focar exatamente nessa bem-aventurança, a perseguição. Nessa bem-aventurança que são os perseguidos. Nós vamos tentar entender quem são os perseguidos, quem são os perseguidores e como nós vamos lidar com esta perseguição. Como nós vamos nos posicionar como passarmos por esta perseguição. Mas eu queria iniciar fazendo uma pergunta aos irmãos. Quem aqui hoje, ao se arrumar para vir para o culto, ao pensar e se preparar para estar aqui na igreja, veio com medo? Quem teve medo de, não, eu vou para a igreja, eu vou escondido, mas eu vou escondido porque eu não quero que ninguém saiba, porque eu posso colocar a minha vida em risco, a minha segurança física em risco, que eu posso colocar a minha família em risco, posso colocar os meus filhos em risco. Quem aqui hoje fez assim? Tenho certeza que ninguém. Nós não vivemos no nosso país essa perseguição. Graças a Deus, nós temos uma liberdade garantida pela nossa Constituição de cultuar ao nosso Deus. Nós vivemos num país livre, que nós podemos dizer para todo mundo que somos cristãos, que amamos ao Senhor Jesus Cristo. Na verdade, é quase que uma moda hoje ser crente, ser cristão no nosso país, porque aqui, graças a Deus, não existe a perseguição. Isso gera em nós um sentimento, isso gera em nós um pensamento que ele é errado. Nós pensamos que porque nós temos essa liberdade de cultuar o Senhor, o mundo todo é assim. Nós pensamos que essa liberdade de dizer, eu sou cristão, eu amo ao Senhor Jesus, ocorre em todo o nosso mundo, em todo o nosso globo. E isso não é verdade. Na maioria dos países do mundo, ser cristão é crime. Ser cristão, eles não têm, os nossos irmãos não têm a liberdade de adorar o Senhor, nosso Deus, de adorar o Senhor Jesus, como nós temos na maioria desses países. Quando a gente fala em perseguição aqui no Brasil, a gente lembra logo da Roma Antiga,
dos primeiros perseguidos, nós esquecemos que a perseguição ocorre ainda hoje. Ao redor do mundo, ser cristão é quase que uma pena de morte. A perseguição hoje ela é tão severa quanto ela foi no passado. Ela é tão severa quanto ela foi em Roma. Ela é tão severa quanto ela foi com os pais da igreja, com os nossos patriarcas. Um estudioso da igreja perseguida, Marshall, ele diz assim: 80% dos cristãos sofrem algum tipo de perseguição atualmente. Se levarmos em consideração todos os tipos de perseguição, mais de 100 países perseguem o cristianismo hoje em dia. É estranho para nós falarmos que o cristianismo é perseguido. É estranho para nós que vivemos num país que temos a liberdade de imaginar que as pessoas dizer eu amo Jesus possa ser algo que coloque a sua vida em risco. Nós vivemos no nosso país uma perseguição muito sorrateira, muito silenciosa. Não é uma perseguição, como nós vamos ver mais à frente, que outros países vivem. No nosso país ela é uma perseguição muito silenciosa. Se nós não prestarmos atenção, se nós não estivermos atentos, nós nem percebemos essa perseguição. Nós sofremos essa perseguição, por exemplo, quando a mídia esconde tudo o que acontece ao redor do mundo com os cristãos. Alguém aqui ouviu a notícia que na Uganda 42 cristãos foram mortos há 3 semanas atrás? Desses 42, 37 eram crianças. 28 meninas entre 12 e 14 anos foram sequestradas para se casarem com homens muçulmanos. Alguém ouviu falar isso? Foi há 3 semanas atrás. Alguém ouviu falar que mês passado 85 pessoas foram mortas na Nigéria? Mortas a tiro de fuzil, algumas foram queimadas vivas. Alguém ouviu falar isso na mídia? Alguém viu uma reportagem sobre isso? Não vimos. Porque faz parte de uma agenda que quer calar o cristianismo. Essa é a perseguição que nós vivemos. Alguém ouviu falar do missionário cearense, com o nome Chiquinho, Francisco, conhecido como Chiquinho, que foi morto no Quênia. Atiraram nele, colocaram ele dentro do carro e queimaram o seu carro. Alguém ouviu falar disso? Talvez até a gente tenha visto em algumas redes sociais, mas na mídia é muito pouco. Porque nós sofremos uma perseguição sorrateira. Mas, infelizmente, meus irmãos, essa é a menor das perseguições. Infelizmente, muitos dos nossos irmãos estão sofrendo perseguições muito mais severas. Isso faz parte de uma agenda mundial que quer calar a voz dos cristãos. Quer calar o amor dos filhos de Deus por Jesus Cristo. Nós sofremos uma perseguição escondida, sorrateira, e que o Senhor mantenha assim, porque ainda é fácil lutar contra ela. Difícil será se um dia vier uma perseguição mais severa. Jesus diz em João 15:20, lembrem-se das palavras que eu lhe disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão a vocês. A perseguição é uma realidade. A perseguição foi avisada pelo Senhor Jesus. Mas quem são os perseguidos? Quem são essas pessoas que estão perdendo a vida ao redor do mundo? Quem são esses que estão sofrendo perseguição no nosso país de uma forma mais sorrateira, de uma forma mais escondida? A primeira coisa que nós temos que entender é que a perseguição ela vem por um motivo. A perseguição vem para aqueles que buscam a justiça. Jesus nos alertou que ela viria por um único motivo, por um motivo correto, que seria aqueles que buscam a justiça. Não disse apenas bem-aventurados os perseguidos, como se a perseguição só fosse uma bem-aventurança. Não, ele disse bem-aventurados os perseguidos. Não é a perseguição por si só, mas pelo motivo correto, a justiça. A perseguição por si só não é uma bem-aventurança, mas aqueles que são perseguidos pela a justiça. Apesar de não vivemos em um país de perseguição, alguns crentes dizem que são perseguidos por causa de Jesus. Seja na sua família, seja no seu trabalho, seja no seu meio social, alguns dizem que são perseguidos por conta da justiça de Cristo. Meus irmãos, muitas vezes, muitos cristãos dizem que são perseguidos por conta da justiça, mas são perseguidos porque são pessoas difíceis. São pessoas de trato difícil. São pessoas difíceis de se lidar e dizem, olha, estão me tratando mal só porque eu sou crente, mas você é uma pessoa difícil. E a pessoa diz que está sendo perseguida por conta da justiça por uma característica dela. E Jesus não disse isso, bem-aventurados os perseguidos por serem difíceis, não. Ele disse bem-aventurados os perseguidos por conta da justiça. Outros são perseguidos porque são tolos. Quem aqui não já presenciou aquela cena daqueles evangelistas que estão no meio da rua e chegam apontando o dedo na cara das pessoas?
Diz, Jesus te ama, e fica lá gritando, a pessoa está conversando, ele fica interrompendo. Quem aqui já não viu isso? Aí a pessoa que está lá, escutando aqueles gritos nos seus ouvidos, trata aquela pessoa mal e ele diz, olha, está me negando porque eu amo a Jesus. Não, meu irmão, está negando porque você é insensato, porque você é um tolo. Você chega incomodando as pessoas. Jesus não é um produto, um objeto que a gente oferece para ninguém, não. Não, de forma nenhuma. Jesus, ele é o rei do universo, ele não é oferecido como se oferece um produto, de forma nenhuma. Jesus não disse, bem-aventurados que são tolos, perseguidos porque são tolos. Não. E algo que nós vimos muitos nesses dias, muito, cristãos que colocaram dentro do seu coração uma luta, uma defesa ferrenha por causas políticas, pelo candidato A ou pelo candidato B. E foi para as redes sociais, brigou com todo mundo, saiu dos grupos do WhatsApp da família, brigou com todo mundo no trabalho porque tinha que defender um político. Aí quando as pessoas, incomodadas com aquele cristão, começam a rechaçá-lo e dizem, olha, eu sou perseguido por causa da justiça. Não, meu irmão. Você está sendo perseguido porque você está lutando por uma causa que não é a sua. Não estou dizendo que é errado nós lutarmos por política. Não estou dizendo que é errado nós lutarmos por boas causas, mas nós não devemos ser perseguidos por estas causas, porque Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mas o que é essa justiça? Como nós podemos entender essa justiça? Lloyd Jones nos explica o que é essa justiça. Ele diz, ser justo, praticar a justiça, na realidade significa assemelhar-se ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, bem-aventurados são os perseguidos por se parecerem com Ele. Mais ainda, aqueles que se assemelham a Jesus Cristo sempre serão perseguidos. Quanto mais parecido com Jesus nós formos, mais perseguidos nós seremos. Quanto mais próximo de Jesus nós caminharmos, mais perseguidos nós seremos. A justiça é essa, é parecer com Jesus, é andar como Jesus andou, é viver como Jesus viveu. Isso é que traz a perseguição. Não essas causas mundanas, sociais, não. É viver e parecer e andar como Jesus. Quanto mais eu me pareço com Jesus, mais o mundo vai me odiar. Enquanto mais eu caminhar como Jesus caminhou, mais o mundo vai me odiar e me perseguir. Jesus diz em João 15, 18 e 19, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,12, na verdade, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguido. Meus irmãos, o mundo odeia o Senhor Jesus. O mundo odeia a Cristo. Enquanto mais nós parecemos com esse Cristo, mais o mundo vai nos odiar também. Enquanto mais nós andamos com esse Cristo, mais nós temos a piedade, buscamos. Claro que nós nunca vamos alcançar a piedade de Jesus, mas enquanto mais nós buscamos a piedade do nosso Senhor, mais o mundo vai nos odiar. Enquanto mais nós tentamos imitar o caminhar de Cristo, mais o mundo vai nos odiar. O verso 11 diz, bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, Jesus está dizendo, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. A perseguição vem para os crentes que vivem a causa de Jesus, que têm a vida completamente dominada por Cristo, são completamente dominadas pela lealdade ao Senhor Jesus, vivem obedecendo os seus mandamentos, seguindo as suas leis, os seus mandamentos. A perseguição vem para essas pessoas. Não é por outra causa, é por conta da justiça. Meus irmãos, hoje em dia, muitas pessoas criam um Jesus para si. Inventam um Jesus na sua cabeça, inventam um Jesus para amar. Pessoas que dizem que não, o meu Jesus é amor. O meu Jesus não vai condenar ninguém. Não, meu Jesus me aceita de qualquer forma e não quer que eu mude a minha vida, não quer mudar quem eu sou. O meu Jesus fortalece o meu ego, o meu ser. O meu Jesus é só amor. Esse teu Jesus aí que condena, esse teu Jesus aí que exorta, esse teu Jesus aí que dá mandamento duro de seguir, não, esse Jesus eu não quero. Meus irmãos, mas esse Jesus é uma criação. Esse Jesus que não condena ninguém, que aceita tudo, é uma criação da mente humana. Nós conhecemos Jesus pelas Escrituras. Nós conhecemos Jesus pela Bíblia. Não é um Jesus criado porque eu quero, um Jesus que é de acordo com as minhas vontades, não. Sou eu que devo ser de acordo com as vontades dele. O Jesus que nós devemos crer que realmente existe, que é o único, é o Jesus das Escrituras.
Por mais que o mundo tente criar um Jesus para si, sempre só existirá um. E esse Jesus, ele odeia a iniquidade. Esse Jesus, ele odeia o pecado. Esse Jesus, as Escrituras mostram um Jesus que sempre é muito firme contra o pecado. Ele diz, olha, se teu olho te faz pecar, arranca. É melhor tu chegar só com o olho no reino dos céus do que perder o reino dos céus. Se a tua mão faz pecar, arranca, joga fora. O Jesus das Escrituras é um Jesus duro. É aquele Jesus que dá um discurso duro para as pessoas e os discípulos dizem, Senhor, mas o teu discurso foi muito duro. Aí Jesus pergunta, tu não gostou não? Vai-te embora. Vai, sai daqui também. Se você não gostou desse versículo, desse meu discurso duro, saia daqui. Porque o Jesus das Escrituras é assim. Ele é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor é o amor que exorta. O verdadeiro amor é o amor que mostra as nossas falhas. O verdadeiro amor é o amor que dá a vida, que morre pelos nossos pecados. O Jesus das Escrituras é um Jesus duro com Pedro. Quando Pedro vem falar, ele diz, afaste de mim, Pedro. Afaste de mim, Satanás. Saia de perto de mim. Essas pessoas, imaginem para essas pessoas que imaginam esse Jesus só amor, como elas escutam um versículo desse. O Jesus verdadeiro é o Jesus da Bíblia. Toda a Bíblia. Não só a parte que nos agrada. Não só as partes boas. O Jesus verdadeiro é um Jesus que nos confronta. O mundo pode inventar quantos Jesus quiserem. Quantos? Mas só um dia virá buscar a sua igreja. Só um dia toda a terra se dobrará, todo joelho dobrará e toda língua confessará. Só o Jesus das Escrituras, nenhum outro Jesus. E a perseguição vem para esses que amam e vivem como este Jesus, que querem se parecer com esse Jesus. Algumas pessoas pensam que quando encontram um cristão verdadeiro, vão amar esse cristão. Não, o cristão verdadeiro ele é só paz, ele é só tranquilidade. Meus irmãos, o contrário é a verdade. Um cristão verdadeiro, ele acusa o mundo só com a sua postura. Ele acusa o mundo só com a sua forma de falar, com a sua forma de caminhar. O ímpio olha para ele e diz que esse rapaz é diferente, essa moça é diferente, esse homem é diferente. Que diferença é essa que me acusa? Quando eu estou errado, esse homem faz as coisas certas. Quando eu estou errado, essa mulher faz as coisas certas. As pessoas pensam que vão amar os cristãos, mas os cristãos genuínos, verdadeiros, eles causam asco no coração do ímpio, porque eles se parecem com Cristo. O cristão verdadeiro, ele acusa o mundo dos seus pecados, acusa o mundo da sua impiedade, ele causa atrito no coração do ímpio. Meu irmão, basta um casal de jovens namorados, noivos, que dizem que vão manter a sua castidade até o casamento. Basta essas pessoas dizerem para o mundo, não, vamos manter a nossa castidade porque nós cremos no Senhor Jesus. Para um mundo que vive uma sexualidade tão permissiva como vive, isso é um absurdo. Basta um casal de jovem cristão se posicionar dessa forma para ele ser rechaçado pela sociedade. O mundo odeia os cristãos que se posicionam como Cristo. Basta alguém que tem um negócio, um empresário cristão, pagar os seus impostos em dia. Que os outros empresários vão dizer, cara, tu é burro. Tu está perdendo dinheiro, pagando imposto para esse governo que não faz nada por ti. Basta o empresário se posicionar dessa forma para ele ser perseguido. O mundo odeia os cristãos. As pessoas não conseguem entender. Meu irmão, esses dias eu vi um crente, um cristão, fazendo uma declaração de imposto de renda toda perfeita, toda certinha, colocando tudo que tinha, não deixando faltar nenhuma vírgula. E eu vi 20 pessoas criticando esse homem. 20 pessoas dizendo, cara, como tu é burro, tu vai fazer uma declaração de imposto e para o governo pegar tudo que tu tem, esse governo que nos rouba. Esse homem ele foi totalmente rechaçado por aquelas pessoas, porque o ímpio odeia o cristão verdadeiro, que mantém a verdade, que mantém a firmeza, que caminha no evangelho. Isso são perseguições simples. Jesus diz em Mateus 10, 16 a 17 assim, eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Meus irmãos, os crentes que vivem com a justiça de Jesus, eles são como ovelhas no meio de lobos. Você já viu uma ovelha vencer uma luta contra um lobo? Você já viu uma ovelha virar lobo? Os cristãos verdadeiros são assim. São como ovelhas que estão nesse mundo perdido, nesse mundo que quer ter vantagem sobre tudo, e o cristão não, ele se mantém firme nas Escrituras, firme no Senhor Jesus, porque ele sabe o preço que Jesus pagou para que ele tivesse vida.
Ele sabe até onde Jesus teve que ir, derramar o seu sangue para que nós tivéssemos vida. Então ele não vai negar esse sangue. Ele não vai caminhar como essas pessoas caminham. Estes são os perseguidos. Não por outra causa, por esta causa, por Jesus, pela sua justiça. Aqueles que vivem para Cristo, vivem para a glória de Deus, vivem com os olhos voltados para a eternidade, vivem aos pés da cruz. Esses são os perseguidos. E os perseguidores, quem são? Quem persegue essas pessoas? A gente pode dividir essa perseguição em 3 ou 4 aspectos. A primeira, que a gente pode perseguir, que a gente pode chamar de forças do mundo. Existem forças ferrenhas no mundo que perseguem os cristãos. A primeira, que a gente pode chamar a força estatal. O Estado sempre foi um grande perseguidor do cristianismo. Desde Roma Antiga, quando os cristãos eram colocados em Roma nas suas arenas para morrerem na mão de gladiadores, para serem queimados vivos. Teve uma época em Roma que as ruas romanas eram iluminadas pelo sangue dos crentes, pelo corpo dos crentes. Eles pegavam o crente, amarravam na ponta de um poste, derramavam piche e acendia. E as ruas romanas eram iluminadas pelos corpos dos nossos irmãos. Os historiadores dizem que esses corpos queimavam entre 2 e 2h30. Entre 2 e 2h30 da madrugada, as ruas romanas eram iluminadas pelos corpos dos nossos irmãos. Tem histórias, relatos tristes de famílias sendo devoradas por leões nas arenas romanas, que a mãe segurava o seu bebê recém-nascido até o último minuto. Até o último minuto do leão devorar aquela mulher, devorar aquele bebê, a mãe abraçava, segurava, apertava. Roma sempre foi um estado que perseguiu o cristão. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Onde está Roma? Cadê aquele povo poderoso, aquele país, aquela nação poderosa que dominou o mundo? Não existe mais, meus irmãos. E a igreja está de pé. Nós continuamos aqui de pé, firmes, guardados pelo sangue do Cordeiro. Por mais que eles tenham nos perseguido, tentado nos matar, nós continuamos vivos. E Roma não existe mais. Isso durou 300 anos, essa perseguição. Roma durou mais uns 100 anos depois disso e se acabou. Mas a igreja continua firme, de pé. Mas isso foi antigamente. Hoje em dia, ainda tem muitos estados totalitários que perseguem os cristãos. Na sua grande maioria, são estados comunistas e socialistas. Por exemplo, a antiga União Soviética, que caiu há poucos anos, China, Cuba, Nicarágua, mais recente, que está perseguindo ferrenhamente os cristãos, destruindo igrejas, são estados comunistas e socialistas. 13 dos 50 maiores estados. 13. Tinha que ser esse número, né? Dos 50 maiores estados que perseguem, dos 50 maiores países que perseguem o cristão, 13 são comunistas ou socialistas. Ou tem na sua história um traço do comunismo e do socialismo. Esses estados, meus irmãos, foram e ainda são responsáveis por milhões de mortes de crentes. Por milhões de mortes de cristãos. Ainda hoje, esses estados matam, perseguem os nossos irmãos. O grande foco desses estados é transformar o estado em um Deus. E o cristão, ele nunca terá outro Deus a não ser o Senhor Jesus. Ele nunca se rendirá, ele nunca entregará a sua vida a outra ser, a outra pessoa, a outro local que não seja a cruz de Cristo e ao Senhor Jesus. Então eles se revoltam com isso. Como é que esses crentes querem manter apenas um senhorio? Para eles o Estado deve ser Deus. E os cristãos têm apenas um Deus, um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje em dia o Estado que mais persegue, segundo o site Portas Abertas, que faz uma distinção entre a perseguição no mundo aos cristãos, eles separam os 50 maiores estados que perseguem o cristianismo, 50 maiores países, e os 10 primeiros que mais perseguem. Eles querem tirar a Coreia do Norte dessa lista, porque a Coreia do Norte, a perseguição é tão severa que eles não querem mais nem colocar na lista. É quase que covardia com os outros, o tamanho da perseguição que existe na Coreia do Norte. Há uns 2 meses atrás, uma criança de 2 anos foi condenada à prisão perpétua porque os seus pais tinham uma Bíblia. O pai foi condenado à morte, foi enforcado já, porque ele era crente. A mãe foi condenada a trabalho escravo para o resto da vida. E uma criança de 2 anos,
foi condenada à prisão perpétua, simplesmente por amarem a Jesus. A criança não teve nem tempo de escolher se amaria ou não, ela já foi presa. A Coreia do Norte é uma ferrenha perseguidora do cristianismo. Os estados comunistas, socialistas, são ferrenhos perseguidores dos nossos irmãos. E meus irmãos, e é triste, dói o coração quando nós vemos crentes, cristãos, defendendo esse tipo de doutrina, defendendo esse tipo de ideologia, defendendo esse tipo de governo. É triste. Quando a gente vai estudar a perseguição que essas pessoas fazem contra os nossos irmãos, a perseguição que essas pessoas fazem contra o nosso Senhor, e você vê crente no Brasil defendendo esse tipo de doutrina, esse tipo de ideologia, isso é triste, meus irmãos. Das duas, uma. Ou a pessoa não entendeu o que é o cristianismo, ou ela não entendeu o que é o comunismo. Porque se ela entendeu o que é o cristianismo e entendeu o que é o comunismo, é impossível conviver com essas duas verdades. É impossível juntar esses dois pensamentos, porque eles são como água e óleo. O comunismo ele é e sempre será um inimigo do cristianismo. O seu fundador, Karl Marx, diz que a religião é o ópio do povo. E do maior ódio que ele tinha no coração era contra nós, cristãos. E é triste ver cristãos nos bancos das nossas igrejas defendendo esse tipo de doutrina. Nós, assim como eu, que odeio o comunismo, não suporto o comunismo, o socialismo, nós temos que ter um cuidado. Nós não fomos chamados para destruir o comunismo. Nós não fomos chamados para lutar contra o socialismo. Jesus não disse, ide por todo mundo e destrua o comunismo. Ide por todo mundo e destrua o socialismo. Não. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O nosso chamado, apesar de ser uma causa boa, lutar contra essas doutrinas que perseguem os nossos irmãos, o nosso chamado é pregar Jesus, é falar do evangelho. O comunista ele não precisa ser vencido, morto, preso, não. Ele precisa ser evangelizado. Esse é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus. A gente tem que ter muito cuidado para não criar uma luta que Jesus não disse que era a nossa luta. E de ir para as redes sociais tentar vencer os comunistas através das ideias, dos pensamentos. Não. As nossas redes sociais devem glorificar o nome do nosso Senhor. Deve pregar o nosso Senhor Jesus que morreu na cruz. É isso. As nossas redes sociais são para a glória de Deus, para evangelizar este mundo, não para vencer o comunismo. É algo horrível, tenebroso, mas não é o nosso papel. Segunda forma de perseguição tão ferrenha quanto a estatal é a perseguição que nós podemos chamar de religiosa. Dos 50 países que mais perseguem os cristãos, 30 perseguem por conta de algum problema, algum pensamento religioso. O budismo, o hinduísmo, que é tão defendido nas mídias sociais como a doutrina da paz, são grandes perseguidores do cristianismo. São grandes pessoas que perseguem e matam os cristãos, mas o pior de todos, o mais ferrenho, é o islamismo radical. A gente tem que ter muito cuidado quando fala do islamismo, porque nós precisamos diferenciar, na verdade, o islamismo radical do islamismo. Existe o islamismo, que é uma religião que prega paz, que prega amor, por incrível que pareça, a gente vê algo, não entra nem na nossa cabeça isso, mas ela prega paz, prega o amor, não tem o nosso Cristo, mas prega. E tem o islamismo radical, eles defendem que deve ser implantado no mundo todo a Sharia, que é uma guerra contra os infiéis. E quem são os infiéis? Nós. Para eles, nós temos que morrer. Esse islamismo radical. E desses países que perseguem o cristianismo, os mais ferrenhos são os países onde o islamismo radical comanda. Eles pregam essa guerra santa contra os infiéis. 7 daqueles 10 maiores perseguidores são países islâmicos radicais. E, meu irmão, ser cristão num país como esse é uma pena de morte. Na Nigéria, ano passado, a Nigéria é um país onde o islamismo está crescendo muito. Esse islamismo radical, esse islamismo que prega essa Sharia, só no ano passado 5.000 cristãos foram mortos. 5.000 dos nossos irmãos foram mortos. Mais de 100 igrejas foram destruídas, queimadas. 4.500 cristãos foram sequestrados, mais uma vez, a sua grande maioria meninas, entre 10 e 13 anos. Mais do que isso eles não querem. Essas meninas foram sequestradas para casar com um muçulmano, para abandonar o cristianismo. Mais de 50.000 cristãos, a população do Eusébio, tiveram que abandonar a sua casa por medo da morte, pela perseguição que eles sofriam. E é fácil
descobrir os cristãos verdadeiros no país islâmico. É fácil demais. É só perguntar. É só chegar para essas pessoas e perguntarem: você é cristão? Eles vão lembrar do que Jesus disse em Lucas 12, 8 e 9. Digo mais a vocês: todo aquele que me confessar diante dos outros, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante das pessoas, será negado diante dos anjos de Deus. Basta perguntar. Eles não negam ao Senhor Jesus. Mesmo com um fuzil apontado para suas cabeças, eles não negam o nome do Senhor Jesus. Mesmo em casos onde a família toda é colocada dentro da sua casa, trancada, colocada gasolina e será tocar fogo, eles não negam o Senhor Jesus. Eles lembram desse versículo. Meu irmão, você seria capaz disso? Imagine você sair da sua casa hoje e colocar você, a sua vida e toda a vida da sua família em risco. Você estaria aqui hoje? Será que eu estaria aqui tendo a coragem de pregar o evangelho se a minha vida e a da minha família estivessem em risco? Os nossos irmãos ao redor do mundo, eles não abrem. E nós, será que nós estaríamos aqui? Será que eu teria essa coragem de estar aqui na frente de uma igreja pregando o evangelho com um fuzil na minha cabeça? Para mim é fácil falar agora. Eu teria, eu não negaria. Para mim é fácil, não tem. Mas se tivesse, eu estaria? Se você estivesse colocando a sua família em risco, você estaria aqui hoje? Essa igreja teria a quantidade de pessoas que ela tem hoje? Meus irmãos, nos países perseguidos, eles não negam. Nos países perseguidos, eles não deixam de adorar. Será que a gente ama Jesus ao ponto de morrer por Ele? De colocar a nossa vida em risco por Ele? Se essa fosse a realidade, meus irmãos, quantos estaríamos aqui? Meus irmãos, é triste dizer, mas infelizmente a maioria de nós não estaríamos aqui. Quantos aqui estão que não conseguem largar o celular na hora do culto? Enquanto tem um irmão orando, louvando, pregando a palavra, o irmão não consegue largar o celular. Quantos que aqui chegam na igreja, chega cianinha na cadeira para dormir? Chega com um sono tremendo. Estou falando daqueles irmãos que passou o dia trabalhando, que mesmo cansado não perdem o culto do Senhor, não. Quantos irmãos chegam aqui na igreja e cianinha, chega, ajeita o cantinho dele que vai dormir? Será que nós teríamos coragem de morrer por Cristo? A gente não tem coragem de largar o celular na hora do culto. A gente não tem coragem de ficar acordado na hora do culto. Nós teríamos coragem de morrer por Cristo. Nós morreríamos por Jesus. Meus irmãos, hoje, nesse momento, agora, ao redor do mundo, muitos crentes, muitos cristãos estão adorando a Cristo, independente de colocar a sua vida em risco. Muitas igrejas estão abertas, cheias de irmãos que sabem que a qualquer momento pode entrar um ente do Estado, um ente do governo e matar todo mundo que está lá. Mas eles continuam no culto. Será que essas pessoas estão olhando o celular? Será que essas pessoas estão dormindo? Será que essas pessoas não estão ali porque elas amam a Jesus profundamente e é ali que elas devem estar? Meus irmãos, nossos irmãos estão adorando a despeito da própria vida, enquanto nós estamos sendo vencidos pelos nossos celulares, pelo nosso sono, pela nossa falta de atenção. A terceira perseguição que nós vivemos no mundo, muito ferrenha, muito forte, talvez a gente até viva no Brasil essa perseguição, é a perseguição ideológica. Ela não é tão fácil de identificar como a perseguição religiosa, como a perseguição estatal. E, infelizmente, ela faz parte de muitas democracias do mundo. Países como Canadá, Inglaterra, Alemanha e até mesmo os Estados Unidos, que era um país extremamente cristão, sofrem esse tipo de perseguição. A perseguição ideológica. No Brasil, a gente vive essa perseguição. E quais são essas ideologias que odeiam o cristianismo, que lutam contra o cristianismo? Nós podemos dizer o feminismo, as ideologias de gênero, a cultura woke. Quem não sabe o que é a cultura woke, ela junta tudo que há de ruim no mundo e faz uma cultura só. É a cultura woke. Eles juntam o comunismo, socialismo, ideologia de gênero, feminismo, junta tudo que há de ruim e colocam nessa cultura. Talvez seja essa que estejam dominando os Estados Unidos e que está chegando aqui no Brasil muito fortemente. A ideia dessas pessoas é idiotizar a fé cristã. Dizer que você, por amar a Jesus, você é uma pessoa burra, idiota, retrógrada, do passado obscurantista. Eles querem nos fazer com que o mundo nos vejam dessa forma. Uma palavra que eles amam muito é nos chamar de fascistas.
Dizem que nós somos fascistas porque amamos a Jesus. Dizem que nós somos fascistas porque nós lutamos contra o aborto. Dizem que nós somos fascistas porque nós somos a favor da família, lutamos por famílias. Dizem que nós somos fascistas porque nós lutamos contra a ideologia de gênero. Essa cultura woke quer nos diminuir, nos idiotizar. Meus irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa. A vida do crente será regida por essa palavra. A vida do crente será regida por este livro. A vida do crente é regida por este Jesus. Não importa se eles querem nos idiotizar, nos diminuir. Não importa, nós nos manteremos firmes nesta palavra, nesse Cristo que morreu por nós. Essa perseguição nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Mas os crentes verdadeiros, aqueles comprados pelo sangue de Cristo, aqueles que ouviram a voz do bom pastor, estes nunca se dobrarão para essas culturas, para essas perseguições. Meus irmãos, por trás disso tudo, por trás de todas essas perseguições, há uma verdadeira força perseguidora. Por trás disso tudo, há uma força que persegue, sempre perseguiu e sempre irá perseguir até a vinda do Senhor Jesus. Por trás disso tudo está Satanás. Por trás disso tudo, dessas ideologias, dessas perseguições, está o diabo. Nós não somos uma igreja que falamos muito, que damos muita trela ao diabo, mas ele existe. Mas ele persegue os filhos de Deus, mas ele persegue os filhos do Senhor Jesus. Por trás dessas forças todas está a antiga serpente que enganou Adão e Eva e continua tentando nos enganar todos os dias. Por trás disso tudo está o diabo. Ele continua mordendo o calcanhar do Senhor Jesus, mesmo Cristo já tendo pisado na sua cabeça na cruz. Ele continua atacando a igreja. Ele continua perseguindo os irmãos. O que ele mais deseja é que as pessoas não conheçam a Cristo. O que ele mais deseja é que você não esteja aqui adorando o seu Salvador. É isso que ele quer. Ele coloca essas perseguições no mundo para nos afastar da nossa salvação, que é o Senhor Jesus. Quando ele não persegue com a força física, ele persegue com essas ideologias, ou ele deturpa esse Cristo, cria um Cristo paz e amor, que não é o Cristo das Escrituras, para você adorar esse Cristo. Meus irmãos, fiquem firmes no Cristo das Escrituras. Fiquem firmes nesse Jesus, porque a grande serpente, a antiga serpente, continuará mordendo o calcanhar dos crentes até a vinda do Senhor Jesus. Mesmo Cristo já tendo vencido. Mas ele pode morder o nosso calcanhar. Ele pode nos atacar. Cristo já pisou na cabeça da serpente. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Satanás pode se levantar contra a igreja, mas ela continuará firme, unida, junta, lutando contra esse mal. Nós continuaremos aqui vivos porque Cristo já venceu na cruz. Cristo já derrotou o grande inimigo naquela cruz. Cristo já ressuscitou. Cristo está sentado à direita de Deus, intercedendo pelos seus todos os dias. Satanás pode se levantar, mas o nosso Senhor é poderoso para nos guardar. E é nessas verdades que nós temos que estar firmes. É nesse Senhor. Meus irmãos, nós não sofremos a perseguição física, sofremos essa perseguição ideológica. E precisamos ter muito cuidado com essas perseguições ideológicas, com essas doutrinas que muitas vezes nós estamos acatando como igreja de Cristo, esse secularismo que está entrando na igreja, essa forma de criar uma igreja diferente, que é um show, que as pessoas vêm para se divertir. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para prestar um culto a Deus, não para nos divertir. Nós temos que ter muito cuidado contra essas doutrinas. Nós não sofremos essa perseguição. Mas se um dia vier, como nós vamos lidar com ela? Quais são as armas que nos protegem para nos lidar contra essa perseguição? Meus irmãos, a gente aprende muito, eu aprendi demais estudando a história da igreja perseguida ao redor do mundo atual. A gente aprende muito com esses irmãos. A gente aprende muito o valor que esses irmãos dão ao Senhor Jesus quando vivem num ambiente de perseguição. Se tivesse fuzil aqui fora para nos matar, só estaríamos aqui os crentes. Só estaria aqui aqueles que amam Cristo de verdade. Aqueles que estão aqui porque todos os dias gostam de estar na igreja, porque amam o ambiente, não. Estariam aqui os que amam o Senhor Jesus de verdade. A gente aprende muito com essas pessoas. Eles nos ensinam muito como é nos manter fiéis ao Senhor Jesus num ambiente de perseguição. E a primeira noção que eles têm, que fortalece esses irmãos, é o culto público. É incrível o amor que esses irmãos têm pelo culto público.
É incrível o amor, o valor que eles dão a isso aqui que nós estamos fazendo. O valor que eles dão a esse culto. Eles têm um senso profundo do que é o verdadeiro culto público. A gente aprende muito com os chineses. A China, hoje em dia, alguns estudiosos dizem que existem entre 150 e 250 milhões de crentes. Mesmo vivendo a perseguição, mesmo sendo crime ser cristão lá, punido com 3 anos de cadeia, mesmo assim a igreja cristã chinesa cresce. E a gente aprende muito com o amor que essas pessoas têm pelo culto público. Eles se reúnem em cemitérios, eles se reúnem em esgotos. A China é um país com muita gente, então os esgotos lá são muito grandes. E eles se reúnem nesses esgotos, cabem várias pessoas dentro desse esgoto, eles se reúnem para adorar a Deus no culto público. Alguns cultos é feito com água, aquelas águas fétidas de esgoto, até o calcanhares. Quente, morcego, mas eles estão lá, adorando ao Senhor Deus através do culto público. Eles não têm o aparato que nós temos de louvor, eles não têm o aparato que nós temos de microfone, eles não têm esse ar-condicionado que nós temos, eles não têm essas poltronas que nós temos, não. Eles estão lá em pé, 2 ou 3 horas da vida deles, cultuando a Deus, mesmo num ambiente totalmente fétido. As suas orações têm que ser sussurradas, seus louvores têm que ser cantados baixo, porque senão as autoridades podem escutá-los e prendê-los. Mas eles estão lá, amando o culto público. Nós damos este valor ao culto público. Esses irmãos, eles nunca perdem a oportunidade de estar no culto. Eles nunca largam. O momento mais esperado da semana dele é o momento do culto público, que eles vão estar em comunhão com os irmãos. Eles dão valor, eles amam essa comunhão. Nós somos assim, meus irmãos. Quantos que aqui estão, deixam de vir para o culto para ir para o shopping, para ir à praia, para ir para o aniversário? Nunca dão um verdadeiro valor do que é o culto público. Nunca dão um verdadeiro valor de que é estar aqui adorando a Deus através do culto. Os irmãos cristãos, chineses, eles não perdem por nada, nós perdemos por tudo. Eles não abandonam o culto público por nada, nós abandonamos por tudo. Quantos aqui não já reclamaram do ar-condicionado que ou está frio demais ou está quente demais? Do louvor que ou está alto ou está baixo ou não é o louvor que eu gosto? Da pregação que não é tão boa como eu queria, não é aquele pregador que eu gosto de ouvir? Quantos aqui não já reclamaram disso? Esses irmãos chineses, eles não estão nem aí. Eles querem estar no culto, em comunhão com os irmãos. Eles amam aquele local. Eles amam o prazer de estar entre os eleitos de Deus. E esse amor pelo culto público fortalece aqueles irmãos. Eles dizem que o pior de quando são presos, que a grande maioria já foi preso, é perder o ambiente do culto. Aí o que eles fazem quando chegam no presídio? Procuram outros crentes para fazer culto clandestino dentro do presídio. Será que nós damos esse valor que esses irmãos dão? Será que nós amamos o culto público como esses irmãos amam? Quem dera, meus irmãos, que nós fôssemos assim. Isso fortalece esses irmãos. Isso vai nos fortalecer como igreja. Mesmo no ambiente de não ter perseguição física, isso vai nos fortalecer. Quando nós entendermos o que é que nós estamos fazendo aqui, cultuando ao Deus Criador de todas as coisas, amando ao Senhor Jesus com todo o nosso ser, como esses homens e essas mulheres amam. O amor pelo culto fortalece o corpo de Cristo lá na China e vai nos fortalecer cada vez mais quando passarmos a amar o culto aqui no Brasil, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, aqui no Presidente Vargas, aqui na nossa igreja. Isso vai nos fortalecer. Quando passarmos a amar o culto da nossa igreja, quando o culto for prioridade absoluta da nossa vida. A semana toda você pensar, estou doido para chegar ao culto do domingo, estou doido para estar no meio da comunhão dos irmãos. Isso vai nos fortalecer como cristãos. Isso vai nos fortalecer como crentes. Algo que fortalece muito, que eu vou falar os 3 de uma vez só, porque eu vou contar uma história muito poderosa sobre isso, é o louvor, a palavra e a oração. Além do amor que esses homens e essas mulheres, que esses irmãos têm pelo culto público, eles amam o louvor, a palavra e a oração. Meus irmãos, uma história que relata muito esse amor é a história de Dmitri. Ele é um russo que foi preso por ter criado uma igreja doméstica, plantado uma igreja doméstica. Ele passou 17 anos preso. A sua prisão estava a 1.000 quilômetros de distância da sua casa, da sua família. E é incrível como esse homem amava ao Senhor Jesus. Ama, ele ainda está vivo, apesar de já ser idoso.
Ele diz que algumas práticas o fortaleceram muito fortemente enquanto ele passou esses 17 anos na prisão. Uma delas é que todos os dias ele acordava, virava o seu corpo para o sol, ia para uma janelinha que tinha lá na sua cela, virava o corpo para o sol e começava a louvar a Deus. Cantava com toda a força do seu ser louvores de adoração a Deus. Bastava ele começar, meus irmãos, que os 1.500 presos que estavam naquele presídio começavam a gritar. Começavam a falar palavrão, começavam a xingar esse homem, começavam a jogar resto de comidas nesse homem, começavam a jogar tudo que tinha dentro da sua cela, chegavam a jogar fezes na cela desse homem. Todos os dias esse homem ele era espancado. Porque quando ele iniciava o louvor, que começava aquela gritaria no presídio, os guardas entravam na cela dele e batiam nele. O louvor só parava quando ele apanhava. O momento de parar aqueles louvor era um espancamento daqueles guardas. Mas todos os dias ele louvava a Deus. Todos os dias, mesmo na cadeia, mesmo na prisão, mesmo sendo espancado, mesmo sendo xingado, ele louvava a Deus. Uma outra prática que fortaleceu demais esse irmão é que onde ele encontrava um papel no presídio, onde ele encontrava seja um papel de cigarro, um papel de carta velha, um papel que os guardas tinham jogado, o que fosse, ele pegava um toco de carvão e começava a escrever os versículos que ele lembrava de cabeça. E ele escrevia vários versículos até não caber mais no papel. E ele ficava refletindo nesses versículos que ele lembrava e no final do dia ele acordava de madrugada, surrado, espancado, mas com seu corpo dolorido, acordava de madrugada, esticava a mão para fora da sua cela e colava esse papel num poste que tinha próximo à sua cela. E ele disse que colar esse papel era como se fosse uma oferta de amor a Deus. E ele diz que todos os dias ele louvava e quando encontrava um papel, ele fazia isso. Quando os guardas encontravam esse papel, passavam lá perto da cela dele, arrancavam esse papel, iam lá na cela dele e o espancavam mais uma vez. Às vezes ele chegava a apanhar 3 vezes por dia. Mas todos os dias ele louvava. E onde encontrasse um papel, ele ia lá escrever. Meu irmão, imagine você viver isso durante 17 anos. 17 anos da sua vida, o seu dia ser assim, simplesmente porque você ama a Cristo. Chegou um momento que ele levou uma surra muito grande e os guardas entraram e começaram a pressionar ele psicologicamente. Disseram: Dimitri, a sua esposa morreu, os seus filhos foram presos pelo Estado, eles agora vão ser treinados para serem comunistas, irão perseguir vocês assim como eu. Meus irmãos, esse homem entrou em desespero. Ele conta que foi o pior dia da vida dele. Ele teve uma agonia, uma angústia tão grande nesse dia, que ele olhou para os guardas e disse assim: tragam os papéis, eu vou assinar. Eu vou negar o meu Senhor Jesus. Se ele assinasse um papel dizendo que ele era um agente do governo estrangeiro, negando a Jesus, ele seria solto, porque a União Soviética não aceitava. Bastava ele assinar o papel para ele voltar para casa. E ele disse: tragam esses papéis, eu vou negar o Senhor Jesus. E os guardas pediram só um tempo, porque eles iriam levar esse papel no outro dia. Esse irmão disse que foi o pior dia da vida dele. O pior desespero, a pior angústia, a pior agonia que ele passou. Ele iria negar a Cristo. Ele iria negar aquele que morreu na cruz para salvar ele. Ele entrou em desespero, numa angústia tremenda, profunda. Ele disse que nunca sofreu tanto como sofreu naquele dia, que ele diz: eu vou negar o meu Senhor, eu vou negar o meu Salvador, e ele entrou em desespero, meus irmãos. Ele disse que chegava a doer o seu coração mais do que as suas feridas do espancamento. À noite, Deus mostrou quem ele é. A 1.000 quilômetros de distância, o filho mais novo dele, tocado pelo Espírito Santo de Deus, foi avisado que o seu pai iria negar a Cristo. O Espírito Santo chegou e disse: meu filho, seu pai vai me negar. Ele reuniu os outros 2 irmãos, chamou a mãe, não tinha morrido, era mentira dos guardas. Os filhos não estavam presos, os guardas tinham mentido para ele. Chamou os outros 2 irmãos de Dimitri, que tinham se rendido a Cristo pelo testemunho daquele homem, se ajoelharam e começaram a orar. Fizeram a maior oração que aquela família já fez alguma vez na vida. Clamaram para que Jesus o fortalecesse, para que ele não viesse a negar o nome de Cristo. Gritaram, derramaram lágrimas, se entregaram ao Senhor Jesus de uma forma que eles não imaginavam que eram capazes para que aquele homem não negasse ao Senhor Jesus. Meus irmãos, e o nosso Deus é Deus. Ele pode todas as coisas. 1.000 quilômetros de distância, não foram capazes de calar a voz daquela família. Dimitri escutou cada palavra. Dimitri sentiu
cada lágrima sendo derramada. Dmitry sentiu cada clamor dos seus filhos e da sua esposa. Meus irmãos, isso encheu aquele homem de coragem, de força, de poder, de autoridade. Quando os guardas vieram com o papel para ele assinar, ele se levantou em frente à cela, cheio de uma força que ele não era capaz, e começou a louvar a Deus com toda a força do seu ser. E ele diz: vocês mentiram para mim. Eu escutei ontem a doce voz da minha esposa. Eu escutei ontem as vozes dos meus filhos e eles estão vivos, a minha esposa está viva. E olha, os meus irmãos que não amavam a Cristo agora amam a Jesus. Vocês podem me matar aqui dentro, mas eu não negarei o meu Senhor. Vocês podem arrancar a minha cabeça, mas eu não negarei o meu Senhor. Meus irmãos, aqueles guardas ficaram possessos. Aqueles guardas ficaram revoltados com aquela cena. Eles começaram a espancar Dmitry de uma forma que nunca tinham feito. Tiraram o sangue dele como nunca tinham tirado. Arrastaram ele pelos corredores do presídio. Dmitry conta que quando seu corpo era arrastado, o sangue ficava no chão, sendo derramado de tanto espancamento que ele havia sofrido. Meus irmãos, e naquele momento, nosso Deus mostrou que Ele é Deus. Naquele momento que ele era arrastado, 1.500 presos dos piores bandidos da Rússia, dos piores traficantes, homicidas, ladrões da Rússia, louvavam ao nome do Senhor com toda a sua força. 1.500 presos cantavam as canções que Dmitry cantava todos os dias pela manhã. 1.500 presos louvavam a Deus, porque Dmitry nunca deixou de louvar ao Senhor. E aqueles homens aprenderam. E 1.500 presos dos piores bandidos da Rússia, agora eram 1.500 filhos de Deus. No meio dos louvores, um ou outro preso declamava um versículo. Eles tinham sido expostos às palavras durante 17 anos. Aqueles homens tinham lido aqueles papéis que Dmitry colocava. Conheceram a Cristo através de um homem que nunca deixou de louvar e de clamar pelo nome do Senhor. 1.500 presos foram rendidos. Dmitry mudou a história daquele presídio. Dmitry mudou a história de 1.500 vidas. Dmitry mudou a história de 1.500 famílias só pelo seu amor incondicional ao Senhor Jesus. Seu louvor já levou pelo menos uma pessoa a Cristo? Se eu lhe pedir para você declamar 2 versículos seguidos da Bíblia, nós somos capazes? Se eu pedisse para vocês, escreve aqui, meu irmão. Pedisse para mim, escreve aqui, meu irmão. 2 versículos seguidos da Bíblia, nós escreveríamos? Meus irmãos, o louvor daquele homem, o conhecimento da palavra daquele homem, a oração da família daquele homem, manteve aquele homem fiel, firme no Senhor Jesus. E é isso que vai nos manter fiéis, firmes. Quando nós amarmos o culto público, como os irmãos chineses. Como nós amarmos os louvores, a oração e a palavra de Deus, como Dmitry amava. São muitas as histórias maravilhosas da igreja perseguida, da ação do nosso Deus na igreja perseguida. Jesus diz em João 4:23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Há uma adoração mais verdadeira que vem do Espírito mais fortemente, poderosamente que a de Dmitry? Será que algum dia nós seremos capazes de só arranhar de longe, esse amor que essas pessoas têm por Cristo? Será que um dia eu serei capaz de adorar, nem de longe, nem que seja bem distante, adorar a Cristo como esses homens adoram, como essas mulheres adoram? Será que um dia nós chegaremos lá? Tocaremos, arranharemos esse amor pelo Senhor Jesus? Meus irmãos, é isso que nos mantém firme. Será que um dia o Espírito Santo escutou as minhas orações, como escutou a dessa família, como escutou a de Dmitry? Será que um dia nós vamos louvar dessa forma? Meus irmãos, Jesus diz no verso 12, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A Bíblia toda ela nos mostra que quando nós parecermos com o Senhor Jesus, nós seremos perseguidos. Enquanto mais próximo de Cristo nós estivermos, mais perseguidos nós seremos. Será que nós estamos preparados se essa perseguição vier? Será que nós somos uma igreja forte
quando essa perseguição vier. Mateus 10, 22 diz: todos odiarão a vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Aquele que se mantiver firme no Senhor até o fim, este será salvo. Se a perseguição vier, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos posicionar, nos portar? O apóstolo Paulo, escrevendo na sua última carta, a carta antes dele morrer, antes de ele ser morto por amor a Cristo, ele escrevendo a carta a segunda Timóteo, a segunda carta a Timóteo, ele diz como é que nós devemos nos manter firmes. O que é que vai nos manter firmes no Senhor? Ele diz assim: tu, porém, Timóteo, permaneça em mim. Tu, porém, guardas as palavras que eu te falei. Tu, porém, fortifica-te em Cristo Jesus, Timóteo. Tu, porém, ser fiel até o fim. É assim, meus irmãos, que nós vamos nos fortalecer quando a perseguição vier. Sendo firmes, fiéis até o fim. Mesmo independente da nossa vida, independente da nossa segurança, ser fiel a Cristo. Ele vale tudo, Ele é todo o valor, Ele é a verdadeira pérola, Ele é o verdadeiro tesouro que todo homem quer encontrar. E quando encontra, meus irmãos, pode vir fuzil, pode vir perseguição, pode vir morte. Quem encontra essa pérola nunca a abandonará. Será fiel até o fim. Eu encerro esse sermão com um pedido que os cristãos que vivem nesse ambiente de perseguição sempre fazem a quem vai lá. Eu nunca tive a oportunidade de visitar a igreja perseguida, os irmãos perseguidos, mas eles fazem um pedido a todos aqueles que visitam. Eles dizem assim, meus irmãos, o pedido que nós temos a vocês é: nunca abram mão em liberdade daquilo que jamais abriríamos mão em perseguição. Nunca abram mão em liberdade daquilo que os nossos irmãos estão morrendo num ambiente de perseguição. Enquanto nós temos indisposição para vir ao culto, eles amam estar lá. Enquanto nós não louvamos com o nosso coração, eles entregam todo o louvor do seu ser. Enquanto nós não oramos como deveríamos, eles oram e as suas orações tocam o trono do Senhor. Enquanto nós não conhecemos a palavra, eles conhecem do início ao fim. Nunca abram mão em liberdade daquilo que esses homens abriram na perseguição. Tu, porém, permanece em mim. Tu, porém, ser fiel até o fim. Amém, meus irmãos?